Boa noite, grupo. Boa noite, Bruno, nosso excelentíssimo convidado da noite. É um prazer este grupo te receber aqui. Você que sempre foi lembrado há muito tempo, desde o início do nosso grupo, tem tido o nome lembrado por mim, pelo professor Dino, pelo professor Neres, pelo restante da galera que conhece o teu trabalho. E para fazer a apresentação deste convidado, que é um convidado muito interessante, com uma obra muito interessante, o professor Neres sugeriu, e sugestão de Neres não é sugestão, né? Que eu fizesse a apresentação, porque ele sabe que a responsabilidade de eu conhecer a obra do Bruno é dele. Né? Neres é quem me colocou nos trilhos para encontrar a obra do Bruno Azevedo. Lá nos idos de há muito tempo, eu não lembro mais quanto tempo, mas já faz um bom tempo, aqueles célebres trabalhos de faculdade em que o professor diz vai atrás de fulano, e eu tive a grata alegria de ficar responsável por fazer uma análise da obra do Bruno. A tarefa era analisar somente uma obra de um autor, que na época eu decidi fazer análise aqui de A Intrusa, né? O Bruno me autografou. Tem aqui a data 2015, o Bruno me autografou. Mas depois de ter lido A Intrusa, não consegui mais parar, fui atrás, também consegui com ele aqui o Baratão 66, que é quadrinhos, que o Bruno fez o roteiro. Tem o Breganejo, que eu já estou com a última edição aqui. Na época que eu encontrei o Bruno, ainda não tinha essa edição. E o Monstro Souza, que desde aquela época já não tinha nas livrarias. Eu fui encontrar no Sebo, na estante virtual lá em São Paulo. E graças a Deus que eu encontrei, porque esse é um livro maravilhoso. Então, o Bruno, este autor que passeia por vários gêneros diferentes, ele passeou pelos quadrinhos, passeou por essa espécie de romance de banca, que é A Intrusa, e por uma novela bem interessante, que é o Breganejo, e principalmente no Monstro Souza, em que ele consegue fazer um caldo ali muito interessante de literatura, de RPG, de quadrinhos, de cinema. O Bruno, que é esta figura muito interessante, que é o nosso convidado de hoje. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Este aqui é o nosso grupo. Esta é a nossa Roda Viva Maranhense, como chamaram já um outro convidado. Sinta-se à vontade. Estamos aqui entre amigos. Opa, obrigado. Quanta generosidade, Mauro. Valeu mesmo. Valeu primeiro pela paciência nesse tanto de livro aí, né? Bem, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz. A ideia de falar para um grupo de pesquisa é massa, né? Porque eu estou, afinal de contas, falando com colegas acadêmicos, estudiosos de literatura e tudo mais. O que me alegra e me leva para um caminho, né? O Neres me disse, fala sobre o que quiser, mas peraí, não dá para chegar na doida num grupo de estudiosos. Então, eu, sobretudo, tenho um respeito muito grande pelo que nós todos fazemos e por essa exceção deliciosa da gente estar aqui às 8 da noite de uma quinta-feira num grupo de estudo de literatura maranhense, né? Então, o grupo em si já me anima. Então, vamos lá. O que eu meio que eu preparei para falar para vocês aqui, talvez não seja bem o que vocês esperem. Como o Mauro falou, eu gosto de transitar por várias coisas, e se eu acho que tem uma característica no meu trabalho com literatura, é que eu sou um cara um bocado promíscuo. Então, um monte de coisa me interessa, e todas essas coisas que me interessam, de alguma forma, eu ponho de volta. E engraçado o Mauro tá mostrando esses livros aí numa certa ordem, porque eles também não são um processo de aprendizado só como autor, já que eu fui, na maioria das vezes, estudando e emulando um gênero literário popular, é o que eu gosto de fazer, mas foi um processo de aprendizado como editor. Então, o que eu tenho aqui para falar para vocês é uma provocação, já que eu estou falando para um grupo de pesquisadores, pessoas que estão procurando, ou que já têm seus objetos, ou que estão procurando coisas para pesquisar,
e um convite a pensar numa coisa que a gente raramente pensa quando está pensando em literatura e quando está pensando em literatura maranhense. Daí, vamos lá. O convite, no fim das contas, é de pensar não exatamente o que esses escritores escreveram, porque o que esses escritores escreveram é o nosso métier, né? Isso é o, entre aspas, é a coisa mais visível, mas como esses escritores conseguiram fazer com que o que eles escreveram chegasse a público. Ou seja, a ideia aqui é pensar a edição. Ao longo, eu comecei, obviamente, escrevendo livros, mas como eu não tinha quem me editasse, eu aprendi a fazer livros. E hoje, enfim, eu tenho uma ocupação eventualmente muito maior como editor do que como autor, até porque eu faço muita edição de livro freelance, estou trabalhando sempre com um monte de gente. Mas uma coisa que me interessa muito é entender a história da literatura do Maranhão, e eu, de formação, sou historiador, não como a história de um sistema de pensamento que vai, enfim, mudando, mas como esse sistema de pensamento acha um sistema de distribuição e edição, ou seja, como é que se confere a existência para essas obras, existência pública para essas obras. Antes da gente começar, vocês estavam falando das obras inconclusas, de escritores que morreram e tiveram as obras publicadas. Eu não vi o nome de que estava falando, desculpa, mas a moça estava falando que achava isso desrespeitoso e deletério para o autor, né? Eu não sei se eu concordo ou discordo disso, mas me parece óbvio que o que leva esses livros a ser publicados, a despeito da morte do autor, a despeito disso contrariar um suposto desejo do autor, é que esses livros fazem parte de um mercado. Né? Baudelaire morre, publica um livro dele. José Montello queria que não publicassem. O que não importa, o autor é o que menos importa depois que ele morre. Porque depois que ele morre, a obra dele vai fazer parte de algum jogo que não é dele, portanto, não está aqui para respeitar a sensibilidade estética, literária dele, mas está interessado na capacidade de reprodução do capital daquela obra. Em outras palavras, foda-se se o Kafka não quer que o livro dele seja publicado. O livro dele faz com que uma roda funcione. A pergunta aqui para vocês é o que fez com que as coisas funcionassem na história, ao longo da história do Maranhão, para que a gente tivesse editado os livros que a gente editou. Eu estudei um pouco isso quando reeditei um livro de crítica. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas é um livro... Só um segundo. É um livro do século XIX, que foi estudado inicialmente pelo Ricardo Leão, que acho que já teve aqui no grupo de vocês, e é um livro de crítica literária do século XIX. Para editar esse livro, eu fui estudar o processo de edição de livros no Maranhão no século XIX. Há um livro incrível sobre isso, que é o livro do Frias, né? Frias é o dono de uma das maiores tipografias no Brasil no século XIX, e além do trabalho do Ricardo, né, que são dois trabalhos sobre edição de livro no Maranhão. O do Frias é um livro técnico que diz como ele fazia as coisas naquele momento, e o livro do Ricardo está tentando reinserir o Maranhão num certo cânone nacional. Mas, ao pesquisar para o livro do Frias, eu fui para os jornais, que não tem coisa mais deliciosa do que pesquisar em jornal velho, e nos jornais, ao tentar pegar a memória crítica desse sujeito, eu me deparei com uma série de ferramentas que me diziam como os livros eram feitos naquele momento. E o começo cronológico da minha história é essa. Né? No século XIX, a gente tinha... Primeiro que a história da edição daqui começa nesse momento. Né? A gente tinha um bocado de tipografias, o que já é sintoma de alguma coisa. A gente tem uma cidade que não era tão grande, com a esmagadora maioria da população analfabeta, e um parque tipográfico que é grande ao ponto de um tipógrafo escrever um livro que vai apresentar numa feira na capital do país. Então, não era desprezível o que a gente tinha aqui enquanto possibilidade de imprimir um livro. Imprimir é diferente de editar. Mas, ao pesquisar nos jornais, eu achei, por exemplo, ao menos duas peças que são muito intrigantes. Uma são as propagandas da primeira edição do Mulato, que estavam lá no jornal
com um sistema de pré-venda, que é muito comum, que acontece hoje em dia. Quem lê quadrinhos sabe que muitas coisas estão funcionando por financiamento coletivo e tal. Com os livros vendidos na própria tipografia, o que me dizia que não existiam livrarias no formato que a gente entende aquilo ali. E com um sistema de assinatura antes do livro existir. O que é importante para o recorte que eu faço da história da edição aqui é que essas edições do século XIX, lá do Frias, aqui do Frederico, o Mulato, enfim, o livro da Maria Firmina dos Reis, que está em evidência voltou à evidência já há algum tempo, eles não têm a participação do Estado. Esse recorte para mim é muito importante, porque eu sempre penso a ideia da edição a partir da intervenção do Estado. Por quê? Porque a gente vive numa cidade onde, até um dia desses, a única forma de publicar um livro era por intervenção do Estado. Certo? Eu não sei qual a idade de vocês, mas antigamente, quando se publicava um livro no Maranhão, você escrevia, ia lá na FUNC, uma feitura idiota, e escrevia aquilo no Cidade de São Luís, esperava sair o resultado, e o resultado incluía a publicação do livro. E era assim que boa parte dos livros saíram para minha geração. Caras como, sei lá, o Gil Pires, Nauro Machado teve livro publicado pela FUNC, vários escritores, livros absolutamente abjetos, horríveis. O objeto do livro, tá? Não o conteúdo do livro. Há livros incríveis ali. Mas, enfim, um trabalho de edição que não era bem cuidado. Mas, enfim, a gente começa com uma história que não tem essa intervenção do Estado. Em outras palavras, era possível circular livro no Maranhão, naquele momento, por meio de um mercado ativo de tipógrafos, de jornais, de escritores e de intelectuais que, de alguma forma, conseguiam fazer que a obra chegasse ao mundo. Esse cara aqui era um advogado, tinha grana, ele conseguiu pagar para esse livro existir. Mas o Aloysio Azevedo foi pago para o livro existir. Então havia um jogo ali que era um jogo de mercado que permitia que os livros que a gente publicou naquele momento existissem. É óbvio que eu não estou descontando isso, o teor ideológico dos livros, né? Se a gente for lá nos próprios jornais, a gente vai ver os jornais liberais patrocinando um tipo de livros, os jornais menos ligados a essa pouca participação do Estado patrocinando outros tipos de livros. Mas ainda assim, eu estou falando de um patrocínio privado para a publicação de livros. E se a gente pegar esses grandes clássicos da gente lá do século XIX, que são esses livros que, queiram ou não, formam a historiografia do Maranhão, a gente está até hoje chafurdando neles, né? Isso aqui é uma edição tosca do Gaioso, né? Enfim, vários desses livros estão lá com esse DNA de não participação do Estado, né? Quando a gente vai chegando no século XX, os livros ainda continuam sendo distribuídos pelos jornais, né? Enfim, livrarias, cafés e outras figuras, mas a ideia do certame público que divulga uma obra não era tão comum. A gente tem, enfim, a nossa narrativa historiográfica diz que existe um abismo nesse começo e meio, até o meio do século XX, né? Que é algo muito dubitável, mas que eu não conheço nenhuma pesquisa realmente pesada sobre isso aí que dê conta. Mas quando a gente volta a ter um investimento grande em literatura, já tem muito a ver com uma marca do meio do século XX para cá, que tem uma forte intervenção do Estado. Né? Aí a gente vai pegar as primeiras grandes obras, ou algumas grandes obras de historiadores, de poetas, de pouquíssimos romancistas que estavam, enfim, publicando aqui, mas com essa marca fortíssima que dizia... E eu cresci nos anos 80, que dizia que a forma legítima de publicação era pelo Estado. Porque, afinal de contas, a gente estava apartado do mercado hegemônico de literatura no Brasil. Passei anos enviando original para editoras fora daqui, do Centro-Sul. Mas eu não estava nas mesas de bar, então isso faz uma diferença gigantesca. Se algum de vocês aqui já publicou livros, enfim, num circuito comercial maior, o boteco é mais importante do que muitas outras instâncias de legitimação da obra de vocês.
Mas essa marca de intervenção do Estado, na minha opinião, ela dá conta de um tipo de literatura que a gente passa a produzir, estou falando aí do conteúdo, daquele que se escreve, né, do texto, e de um tipo de paratexto que a gente passa a produzir, ou seja, tudo aquilo que veste a edição. Quando eu me entendo por gente, quando eu começo, enfim, a comprar livros, a gente estava, enfim, anos 80, Alumar, Estado, grande investimento. E aí eu tenho alguns agentes que vão ser importantes para dar conta disso. A própria Alumar, que publicou muitos livros, está aqui, ó, Perfil de Ana Jansen, do Valdemar Santos, publicado com dinheiro na Alumar. Américo Azevedo Neto, Bom Meu Boi do Maranhão, Alumar Cultural. A Alumar tinha uma editora. Mas não faziam isso, por óbvio, com o dinheiro deles, né? Nos anos 90, a gente tem uma parceria forte do governo do Estado com a editora Imago. Publicou vários, principalmente poetas. E publicou, que eu não achei nenhum aqui, peço desculpas, que é aquela gigantesca coleção Maranhão Sempre, que é uma coleção que precisa ser estudada. Foi curada pelo Sebastião Moreira Duarte, salvo engano, mas imaginem isso, o governo do Estado do Maranhão contratando uma editora para fazer uma série de livros considerados clássicos e canônicos, não inéditos, de obras sobre o Maranhão e de maranhenses, que coloca aquilo em circuito comercial. A coleção Maranhão Sempre estava nas livrarias, mas com dinheiro do Estado. E, queira ou não, construindo a ideia de uma obra literária maranhense legítima. Porque aquilo era maior do que qualquer coisa naquele momento. Né? Essa coleção acabou, mas, ó, História do Maranhão, Carlos de Lima, 1981. Essa aqui é a primeira edição. Também puxada pela Alumar. Antes disso, nos anos 70, havia o CIOG, que aí é uma coisa mais doida ainda, que é o Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado. Ou seja, ali atrás do Mercado Central, o Estado tinha uma gráfica que funcionou durante anos imprimindo livros por meio de um personalismo brutal. Outra coisa a ser estudada, merece um grande estudo as ações do CIOG. Quem o CIOG publicou, quando, como, a que interesse, onde essas pessoas estavam dentro do jogo de poder no Estado naquele momento, para o Estado dizer, ok, sua obra pode existir. E aí a gente vai ter poetas, sei lá, o Chagas Val publicando pelo CIOG, o Nauro Machado publicando pelo CIOG, mas a gente tem obras políticas, não que a poesia não seja política, mas acho que você entende o que eu quero dizer aqui. Né? Obras com um teor claramente político, partidário mais forte. E o CIOG, durante anos, foi a forma de publicar livro no Maranhão, né? Ó, Panteão no Maranhão, Alumar. Só que esse aqui eu acho que foi impresso no CIOG. Não, esse aqui não foi impresso no CIOG. Deve ter, mas em algum lugar tem o livro do CIOG aqui. O CIOG publicou um monte de coisa. A Alumar publicou um monte de coisa. A Secretaria de Cultura do Estado publicou um monte de coisa. E no começo dos anos 80, foi quando começou a, salvo engano, começou nos anos 80, a lei, que é uma lei, que não é cumprida há alguns anos, né? Que é a lei que instituiu o Prêmio Literário Cidade de São Luís. Prêmio Artístico e Cultural, salvo engano, porque ele premia artes plásticas também. E durante pelo menos 2 décadas, esse prêmio formou um ciclo anual de produção, inscrição, premiação. A premiação era dupla, né? Era tanto em dinheiro quanto na edição e publicação de livros. E queira ou não, uma geração de autores ali, muitos deles ligados ao DAC, das ações que rolavam ali no começo, no meio dos anos 90, tinham esse horizonte de publicar pela FUNC. Apesar de ser uma porcaria aquele troço. Não estou nem falando do sistema de julgamento, mas o objeto, se alguém tem um livro da FUNC aí, que não virou um fascículo, você é muito sortudo. Porque não havia um editor encarregado de nada disso. A coleção Maranhão Sempre sim, havia o Sebastião, que é um cara foda no que ele faz com trabalho de edição.
nos anos 80 e 90, a gente tem essa carga pesadíssima da FUNC, mas principalmente uma intervenção do Estado. Se vocês forem procurar na nossa bibliografia esse período, há pouca coisa de monta, entre aspas, que não tenha saído com algum braço do Estado, de alguma forma. Prefeitura, governo do Estado. Só que não havia ali nenhum tipo de critério impessoal que aferisse a legitimidade estética da obra de arte. Em outras palavras, os caras publicaram o que eles queriam. O Estado tem uma gráfica, já é um troço tosco, né? E era um contrato de gráfica, eu editei, eu publiquei não, mas editei gente que saiu pela FUNC, via de regra, por meio de processo judicial, porque você tinha que processar a FUNC para ela pagar. Tinha que processar a FUNC para ela premiar, era uma loucura. Eu conheço vários amigos que tiveram processar a FUNC. Mas, nessa virada do século, com as tecnologias se tornando mais disponíveis, e principalmente com o acesso à internet, o Estado se afasta cada vez mais do processo de edição de livros, cria formas menos pessoalizadas de publicar livros. A lei de incentivo, por exemplo, é o que muita gente usa. O Irami tem publicado os livros dele por esse meio, essas novas edições de José Montello, enfim. Mas, principalmente, começam a surgir corpos editoriais independentes. Que são corpos editoriais independentes que dominam o processo de produção, na maioria das vezes muito melhor que o Estado, que, enfim, precisa de um laptop e de dinheiro. Não é algo tão difícil, né? E aí a gente vai ter vozes que são dissonantes dentro do que a gente entende geralmente como publicado na literatura maranhense. Tem uma quantidade de prosa que começa a aparecer que não era muito comum, e muitos livros acadêmicos. Aí entram as editoras acadêmicas que começam a entrar na jogada, né? A Edufma, por exemplo, tem algumas coleções de livros acadêmicos que são interessantes, que vão publicar as dissertações e as teses dos professores, inicialmente, né? Da própria universidade, mas que depois ampliam esse escopo para publicar um monte de coisa. A editora da UEMA também, são duas editoras que em alguns momentos parece que estão ali só para conferir status de publicação acadêmica para alguns livros, mas que fazem um trabalho foda de publicar muita coisa que é importante para o nosso pensamento acadêmico aqui, né? Para a gente, estão publicando nossos colegas, nós mesmos, eventualmente. E hoje em dia, esse panorama é tão mais diverso que a gente já tem outros agentes, alguns inclusive do Estado, como a FAPEMA, que está financiando um monte de coisa, mas não está. A FAPEMA não tem uma gráfica, a FAPEMA dá dinheiro para as pessoas fazerem livros. Disso, na minha opinião, resultam livros melhores, porque você tem a figura do editor, no caso eu, que eventualmente trabalho com livros de, enfim, teses, dissertações de outras pessoas que não cabem no meu selo, mas que são livros, enfim, que eu acho interessantes. Daí essa história da edição é uma história interessante, porque é uma história de ausência, intervenção forte, intervenção moderada do Estado. Os burguesianos aqui acho que percebem a ideia desse recorte, porque ele está trabalhando com uma metaliteratura. Como é que se publicou o livro no Estado? Como é que essas pessoas operam? Como é que a gente saiu de um sistema A, ou B, ou C, para chegar no que a gente está? O que a FUNC publicou? Recortar o que o Estado publica em um determinado momento diz muito desse Estado, dessa gestão. Então, a provocação é muito mais uma provocação de novos possíveis recortes, talvez algum de vocês já esteja estudando isso, eu esteja dando uma olhada aqui, de possíveis novos recortes para a literatura maranhense que consideram aspectos para além do corpo do texto. E que eu acho que são interessantíssimos, adoraria ver trabalhos feitos sobre a edição no Maranhão. Mas é isso, o que eu tinha para apresentar de cara para vocês era essa proposta de
de recorte por meio da edição, né? A Academia Maranhense de Letras está editando um monte de coisa. A Casa de Cultura José Montelo está reeditando as obras de José Montelo, enfim. Tem uma pluralidade de agentes hoje que não era comum há 20 anos. Mas, enfim, é isso. Vou ficar feliz em ouvi-los e debater essas questões e outras com vocês. Muito bem, Bruno, fazendo aí uma análise histórico-sociológica dessa presença do Estado em relação à edição, né? E aí, gente, a gente vai abrir, né? Você levanta a mão para a gente começar a debater essas questões todas, né? Sobre esse processo, né? Não sabia que o Bruno tinha acompanhado esse processo do CIOG nos anos 80, né? E no começo era quem publicava as obras literárias maranhenses, né? Eu acho que essa parte da FUNC, da prefeitura, eu não lembro de ter visto nada nos anos 80 dela, né? Acho que é só a partir dos anos 90 mesmo, né, Bruno? Acho que no final dos anos 80 já rolava, porque a lei é dos anos 80. É uma lei municipal, né? Sim. A prefeitura é obrigada a fazer aquele negócio todo ano. Mas já desde 2015 não publica, né? As pessoas burlam as leis demais. Agora, Bruno, ia começar então esse debate, né, fazendo duas questões. A primeira sobre edição. Uhum. A segunda sobre os teus livros. A questão é o seguinte, né? Nós tivemos aqui o Belarmino Matos, o Frias, duas gráficas, né, que publicavam obras, né? Até o Alencar lançou livros aqui, e um mercado pequeno, né? Mercado pequeno. Porque se a gente for ver, até hoje, 2022, o nosso mercado consumidor é pequeno. A gente não consegue fazer aquilo que Josué fazia, que ao lançar a Casa da Sagração, acho que deve ter vendido mais de 500 livros no mesmo dia, aquela coisa toda. E aí, como imaginar que um livro, por exemplo, como O Mulato, que virou livro, para um mercado tão pequeno, de onde, digamos assim, saía um recurso para bancar uma produção dessa, né? Essa é a primeira questão. E a segunda, naturalmente, você só foi editor depois que escreveu, certamente, né? Uhum. E eu queria saber como começou esse processo todo, né? Porque você passeia muito bem, né, por vários tipos de obras. E como começou, então, esse processo, né, de você, muitas vezes, fazer a obra no estilo quadrinho, outras vezes você mergulha um pouco nessa questão aí daqueles romances de banca, aquela coisa toda, mas, ao mesmo tempo, você tem um posicionamento mais bem construído, uma obra, digamos assim, que estar acima das outras, tal. Como é que você começou esse início na literatura? Bem, vou começar pelo final, né? Eu comecei a escrever moleque na escola, fazendo fanzines, principalmente. Eu não sou um cara que chama atenção por nada, né? Então, escrever, principalmente poema na escola, era uma forma da pessoa ser pelo menos vista, né? Então eu comecei ali lendo muito gibi, principalmente. Detestava as aulas de literatura no colégio. Não fazia sentido para mim aquilo ali. Mas eu comecei a escrever na escola. E aí eu conheci a galera que fazia quadrinhos, fazia fanzines, principalmente, que era uma forma muito simples de você pegar uma coisa que você produziu e jogar na rua. Eventualmente só uma folha de papel dobrada e tal. E aquilo tinha um estudo gráfico, né? É uma literatura que você tinha que escrever, produzir, reproduzir. Meu sonho era ter uma máquina de Xerox para poder fazer um monte de cópia de zine e jogar no mundo. Então, minha relação com essa coisa de começar a escrever tem muito a ver com a produção de fanzines, leitura de quadrinhos e a vida do colégio. Eu provavelmente não teria seguido esse rumo se eu não tivesse na escola, enfim, interagindo com as pessoas por meio da literatura.
Você já desenhava tudo aquilo ali? Porque eu tinha maior vontade de aprender a desenhar para fazer quadrinhos. Eu não desenho. As pessoas acham que eu desenho porque eu faço quadrinhos, mas se eu tiver que fazer uma coisa sozinho, eu faço fotonovela. Mas eu não sei desenhar, sabe? Desenhar bem e tal. Eu sou capaz de fazer uns rabiscos impublicáveis. Não tenho essa habilidade de inveja de todo mundo que tem. Se eu soubesse desenhar direito, eu não falava com ninguém. Ficava só desenhando o tempo todo. Então, não desenho. Mas aí eu aprendi a trabalhar com colagem, com um bocado de coisa, né? E sobre os recursos para se publicar essas obras um tanto particulares. Sobre a coisa dos recursos, é engraçado. Vou começar pelo Montello. Eu estou pesquisando o Montello, né? Minha tese é sobre o Montello e eu estou tentando estudar justamente essa relação dele com a política. Então, o negócio do Montello é que era irrelevante ele vender 500 cópias do Cais da Sagração no lançamento, porque era tudo, no final das contas, dinheiro do Estado. O Montello é um escritor de mercado mais artificial que eu conheço. Eu estou estudando o Montello por meio dos diários, né? Então, eu estou lá nos diários, entendendo o tempo todo qual é a relação dele com o poder. E o Montello, ele está sempre no poder. Ele está sempre relacionado com as pessoas que estão no poder. Um dos capítulos da minha tese, eu estou pegando todos os paratextos do Montello, os agradecimentos principalmente, os oferecimentos e as citações. E fazendo uma espécie de análise paralela para entender quem são as pessoas para quem ele dedica os livros, onde essas pessoas estavam no ciclo do poder e qual a relação pessoal que ele estabeleceu com essas pessoas, como dadas pelos diários. Pra você ter uma ideia, o Montello republicou, salvo engano, o livro da Tia Marta, meu Deus, acho que o Labirinto de Espelhos, nos anos 80, e ele mudou os agradecimentos para inserir o João Castelo, que era então o prefeito da cidade, né? Primeira edição, Labirinto de Espelhos, não tem nada. Tem um outro agradecimento. Não sei se é... essa é a primeira edição Labirinto de Espelhos, gente. Tá aqui, lançado pela José Olímpio, sim, uma editora de mercado, em 1952, com capa do Santa Rosa, que era um cara foda, né? Dedicado ao Gilberto Freire. Não lembro se é esse livro, gente. Talvez eu esteja incorrendo em erro. E aí, só para ver se é esse mesmo. Na outra edição, já não tem dedicatória. Que essa é a edição contemporânea, ainda pela mesma editora. Mas o Montello estava sempre circulando nos ciclos de poder, de maneira que era isso que franqueava a obra dele no mercado. Ele sempre saiu por editoras de mercado, mas sempre com uma relação problemática no mercado, no sentido de que ele nunca foi um escritor realmente popular. E aí tem uma chaga nisso, né? Que é bizonho, porque olha só, o cara tá lá, escrevendo desde os anos 1950. Queira ou não, era um cronista de jornal, né? Sempre foi funcionário público. Trabalhando ali dentro do poder, entra na academia nos anos 50, continua escrevendo, mas os livros dele, e aí é louco dizer isso, ainda mais com um grupo de maranhenses, literários, letrados, né, estudantes de literatura, que a gente tem um apreço grande pela obra desse cara. Pois, mas é meio que só a gente. Porque a relação bizonha é que isso vira uma espécie de maldição. O Montello deve ser o único grande escritor digo, de monta, que teve grandes publicações e tal, do Maranhão que a gente conhece, que morre e vira um autor de Secretaria de Cultura. Então, eu estou estudando as edições do Montello para entender esse arco que leva ele a ser um autor que morre e não tem o seu contrato renovado com a editora, no caso a Nova Fronteira, tem um hiato aí, no qual ele vai ter uma história editorial meio esparsa, né? Tipo essas edições da Academia, e agora sendo editados pela Casa de Cultura José Montello, sem um projeto editorial, né? O Montello não tem um projeto editorial desde que ele morreu.
os livros da Nova Fronteira, pelo menos, tinham um projeto editorial. Então, ele não tem. O sujeito vai ficando cada vez menos relevante. E aí a ideia da festa do Cais da Sagração, que é famosa, que lota aquele lugar e tal, que tem que fechar a rampa, não se traduz numa literatura lida. Não se traduz numa literatura capaz de criar metáforas para a vida daqueles sobre quem a literatura versa. Em outras palavras, a gente não está falando sobre o José Monteiro. O José Monteiro é muito importante para a nossa formação. Acho que todos nós lemos os Tambores de São Luís aqui. E temos esse prazer naquele livro que a gente quer que todo mundo leia, porque o livro é incrível. Mas não vai rolar, não vai dar para vocês darem para os alunos de vocês. Porque aquilo... O cara começa a escrever nos anos 50 num estilo que no século XIX já era velho. Não há nenhuma mudança estilística significativa na obra do Monteiro. Ele tá escrevendo um gênero fechadinho ali, com um tipo de literatura enclausurada naquilo que ele entendia como sendo a grande literatura que fosse capaz de levar ele para onde ele queria ir. Né? Ele era um cara que estava interessado nesses grandes arroubos de glória. Né? Eu estou lendo esse livro aqui, terceira vez que eu tento ler, não consigo terminar. E parece um Monteiro formulaico. Estranho. O cara está escrevendo um livro que se passa nos anos 80 e ele se refere à luz pública de São Luís como lampiões. Tem um anacronismo estranho. É como se ele sai daquele momento, do lugar de conforto dele ali, do Maranhão com uma estrutura social colonial e tal, na qual ele transita muito bem. E esse fim do século XX é confuso para ele. Como se ele não conseguisse fazer direito. O Monteiro é um cara anti-conflito, Aline. O diário dele não fala mal de ninguém. Se ele tiver que falar mal de alguém, ele vai dizer que alguém falou alguma coisa sobre aquela pessoa. E a relação dele é sempre absolutamente ordeira, o que é uma falácia. Né? Porque aí a gente vai pegar as pessoas que estavam ao redor, as pessoas que falam sobre e tal, não sei o quê, é um ególatra. Né? E capaz de derrubar o outro ali por uma posição. Aí, mais ou menos, mais uma vez, os burguesianos pira, né? Mas é falsa essa ideia de que se tratava de um escritor de mercado popular que lotava. Com o orçamento dele, eu também loto qualquer coisa. A relação dele com o poder. Essa semana, uma das coisas que eu preciso evidenciar na tese, né, é essa ideia de que o sujeito é refratado por uma geração muito importante de intelectuais maranhenses pela associação dele ao sarneísmo. Por coincidência, semana retrasada, eu gravei uma entrevista com o José Sobrinho, dizendo exatamente isso. Isso não dava para ler esse cara. Porque esse cara é intelectual do Sarney. Podem me dizer o que for, não vou ler. Então, o sujeito que tem essas alianças com o poder permanente, que fazem, inclusive, que ele seja refratado por uma certa inteligência da cidade, que acaba se tornando mais relevante do que ele. A gente está até hoje ouvindo Bandeira de Aço com carinho. Ninguém está ligando para os Tambores de São Luís. Oi, Adriano. Tá sem áudio. A tua fala, muito top. E fez eu pensar assim, deixa eu te falar, o que ficou na minha mente. Parece que somente aqueles que estão vinculados com o poder conseguem aparecer. Ou conseguem, assim, como é nítido aí, fazendo esse estudo que você está fazendo com as obras de Josué Monteiro, né? É nítido ver isso, que praticamente não se tem acesso, mas o apogeu que ele conseguiu é a posição que ele estava na sociedade. Enquanto outros a gente consegue, que está totalmente invisível ali, obras maravilhosas. Nós temos muita coisa boa no Maranhão, mas que ainda é invisível. A gente fica muito triste, porque, como professora de língua portuguesa, quando a gente vai falar de literatura, a gente sente ainda a elite, o peso da elite dentro de uma obra, sabe?
a gente fica triste porque às vezes é só nomes de pessoas que estão aí no poder, que criaram nomes que devem ser vistos, que devem ser lembrados. Por exemplo, Bruno, eu te faço aqui uma pergunta em relação à escritora Maria Firmina, né? Eu gosto de Maria Firmina, leio Maria Firmina. Aí alguém chegou para mim e disse assim, por que tu quer ler Maria Firmina? Já tem muita gente escrevendo sobre ela, vê outra... Eu fico assim, doidinha na cabeça. Eu não sei nem o que fazer, o que eu devo ler, o que eu devo escrever. Aí, não, eu vou pegar alguém contemporâneo, vamos supor, uma Lindevânia Martins, que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ela. Ela tem contos maravilhosos. Não, mas não é conhecida, ninguém vai querer saber quem é. Como é que tu me explica essa questão, Bia, aí? Não, eu vou pegar alguém, eu quero fazer um pré-projeto de pesquisa, e vamos supor que eu leio muito, eu amo os escritores maranhenses, sou apaixonada pela literatura maranhense. Aí, se eu pego alguém que mal escreveu uma ou duas obras, não serve para ser estudada. Não serve. Não, alguém... Ah, Maria Firmina. Não, já tem tese demais sobre ela. Ah, vamos dar um exemplo aqui que eu estava lendo Quarto de Despejo de Carolina de Jesus. Não, ninguém quer saber disso aí, não. Eu fico assim, a gente quer saber de obras de pessoas lá fora. Eu fico com a paranoia na minha cabeça, sabe? Em relação a essas questões que eu ouço, às vezes, ainda de programas de mestrado. Ainda ouço isso. Aí, ou já está ultrapassado para ser estudado, já não tem mais o que se pesquisar. Eu sou contra, porque eu vejo que quanto mais se estuda, mais se pesquisa, descobre-se alguma coisa, ou não é alguém que tem um certo conceito na sociedade dentro da literatura. Como é que tu vê essa questão aí? Ou eu que estou pensando de forma errada? Tá, Adriana, não consegui ouvir uma boa parte do que tu falou, porque eu acho que caiu a tua conexão ou a minha. Então, mas eu entendi a ideia. Bem, literatura é poder desde sempre. Tá? A literatura é uma expressão do poder hegemônico de uma sociedade. Vamos pensar na própria Maria Firmina. Mencionou, né? Maria Firmina escreve e publica a obra dela, né? Que ela faz, uma professora preta no Maranhão do século XIX. A Maria Firmina pode ter escrito a obra mais incrível possível. Ela não vai encontrar uma ressonância para a obra dela naquele momento. A obra dela faz sentido para as lutas políticas contemporâneas. É um anacronismo enxergar... É um anacronismo necessário ao ativismo, mas é um anacronismo a gente enxergar a Maria Firmina como essa figura, uma feminista naquele momento e tal, tudo mais. Ela não era. Mas é muito importante essa apropriação da obra da escritora como uma ativista nesse momento, porque é o momento em que ela se torna historicamente relevante. Né? E é óbvio que ela vai ser absorvida pelo ciclo de poder. Né? Um estudo interessantíssimo. A Coleção Maranhão Sempre publicou uma caralhada de livros. Todos da história do Maranhão. Ela não estava lá. Então, estudar a literatura sem essa dimensão de que a literatura está nos ciclos do poder, o que ela representa, o que ela integra os ciclos do poder, me parece um equívoco. É só pegar um monte de coisa que a gente editou nos últimos 100 anos. O que a gente reeditou, o que nós não reeditamos. O que a gente não reeditou diz muita coisa. Diz mais do que a gente editou, eventualmente. Né? Maria Firmina só surge agora. Né? A gente vai ter lá todo o trabalho do Nascimento de Moraes, em cima da Maria Firmina e tal, enfim, de fazer uma pesquisa, uma coisa que ele achou por acaso. Imagina. Mas não encontra a ressonância que era para ter. Eu já conversei com vários pessoal da academia sobre a Maria Firmina, eles dizem, não fez sentido porque era ruim. Cinismo dizer isso. Né? É cinismo que a gente tem um monte de obras que estão aí circulando amplamente e que não chegam nos critérios de qualidade literária que algumas dessas outras obras têm. Então, a qualidade literária também é definida a partir de uma relação de poder. E aí vai ter
várias pessoas incríveis que a gente nunca vai nem ouvir falar, porque elas não encontram essas condições de reprodução em um determinado momento. Tem gente que a gente só vai conseguir ler direito daqui a 50 anos. Tem gente que nunca vai ler, ou tem gente que foi lida nos anos 70 de alguma forma, como José Monteiro, que hoje ninguém liga. Acho que parte do nosso trabalho é colocar isso em perspectiva, né? Que é o que você está fazendo hoje com a Maria Firmina. Mas deve ser angustiante ser professor de literatura, gente. Eu não queria estar no lugar de vocês, não. Horrível, é sério, sabe? A literatura, ser professor de literatura, eu tento ser dinâmica, tento, assim, trazer nomes que não estão nos livros didáticos, esquecidos, né? Que o livro didático eu vejo bem eurocêntrico mesmo, e eu tento trazer os nossos escritores maranhenses. Eu desenvolvo um projeto no IFMA, 4 anos. É um projeto de extensão que eu investigo escritores maranhenses. Aí eu já trabalhei o Henrique Borralho, né? Trabalhei a Adriana Gama, trabalhei Lidevânia, aí Thalita Guimarães, que tem contos, textos, poemas. Aí eu fico pensando, se eu levar para a academia, né, como projeto de pesquisa, como vão ser olhadas essas escritoras? Eu ainda fico assim com essas interrogações na minha mente. E os alunos ficam encantados com as obras. Então, eu faço esse trabalho há 4 anos, desde quando eu entrei na rede federal, estudar escritores maranhenses, tanto clássicos quanto contemporâneos. E aí, esse projeto ele é muito bom mesmo, porque a ideia é que o aluno conheça a nossa literatura. Agora, trabalhando o romantismo, lá eu coloco Maria Firmina, que não está no cânone, mas ela faz parte da primeira, segunda e terceira geração. E mostro para ele as obras, Canto à Beira-Mar e tudo. Eu tento trazer não só, porque o livro didático, eles passam assim, fica bem poder, bem elitizado, e que a gente tem que tentar desmistificar e sair para os nossos alunos. Botar eles para conhecer, tem muita coisa boa, gente, no Maranhão, muitos autores bons no nosso Maranhão aqui. Mas, às vezes, eu sinto, assim, eu até falei com o professor Dino, que às vezes a gente fica assim, preocupada quando a gente vai escrever sobre quem a gente vai escrever. Ou se já a pessoa já é ultrapassado, que não serve mais para ser estudado, ou se não tem nome. Será que eu estou errada em pensar isso? Não existe literatura ultrapassada que não sirva mais para ser estudada, até onde me conste. Não consigo entender esse conceito, não estuda fulano, não serve não, já tem muita coisa sobre ela, mas eu quero investigar. Nossas obrigada, lutas, Bruno. né, na academia são complicadas, Bruno, sempre coisas, né? Acho tão esquisito a ideia de que uma obra literária esteja ultrapassada. São os poderes estabelecidos dentro da instituição, né? Isso aí sempre tem na história, mas nas letras é mais terrível. Vamos ouvir a Aline, então. Oi, Aline. Oba, boa noite a todos. Essas suas falas, né, Bruno, me mexeu de um jeito, porque eu já até falei com o professor Dino uma vez sobre essa questão de como o Monteiro ele faz esses romances, né, a carga, vamos dizer assim, da estrutura que ele monta dos romances dele é muito certinho, né? E aí é como se fosse um quebra-cabeça, pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de Pascal Balzac, um pouco Proust, e aí ele faz, claro, ele faz a obra dele, vamos dizer assim, renovada, né? Ele dá um sangue novo nesse tipo de romance, apesar de todas esse quebra-cabeça que ele monta. Mas aí eu pesquisando também o porquê dessa escrita dele, né, desses entraves nos romances, eu fui procurar no Jornal de São Paulo e verificando essa parte dele com a política e tudo mais, realmente tem alguma coisa aí que isso, estando também, realmente esse entrave da política, né, dessa vida pública dele, mexe dentro dessa estrutura que ele monta tão certinha, e eu peguei um jornal, aliás, vários jornais, e um dele da década de 1979,
tem um relato dele que ele fala, ainda misturada com a política, né? Ele fala assim, não há mais sentido da discriminação contra a obra literária, e tem todo um projeto de montar quiosques em praças no Brasil todo, né? Para todo mundo ter esse acesso, na verdade, à obra literária. Uhum. E aí o Fernando Sabino disse totalmente o contrário. Isso era uma ideia péssima e que quanto menos o Estado meter a colher é melhor, né, para tudo isso. E aí eu fiquei, gente, a política ali tem esse jogo mesmo político, né, que mexe com a estrutura como o romancista, o poeta, o que vai fazer sua obra, ele monta, ainda mais sendo Montello, né, porque ele era funcionário público, uma pessoa totalmente pública, né, então ele não queria mexer muito em vesperos, né, e aí sempre tem essas, vamos dizer, algumas pontadinhas de crítica, né, mas não tão, vamos dizer assim, escancarada, mas assim, velada, querendo mexer com o leitor, né, uma provocação, mas eu não sei até onde essa provocação ele faz, porque eu acho que ele não, acho que era uma pessoa muito angustiada, porque a política em si ficava mexendo com ele, era como o José de Alencar, que ele também era funcionário público, e aí tinha a questão do abolicionismo e tal, mas quando mexia nisso, ele meio que travava, ele pensava, eu estou no cargo aqui que me deram, então é melhor eu não falar sobre isso, não meter muitas ideias, né? Então era uma coisa que o autor ele queria fazer, mas ele estava ali encaixado dentro de um sistema, né, meio complicado para a gente entender realmente o que até onde vai, né, esse poder dentro de uma obra, do pensamento desse autor. E aí, quando cai, né, nas mãos, quando realmente esse autor ele não tem mais domínio dessa obra, aí fica por parte do pesquisador, né, para tentar desmistificar algumas desses entraves, dessas peças soltas. E essa sua pesquisa, depois eu vou querer ver, assim, quando tiver defendida, né? Porque isso é muito importante, é um pedaço do quebra-cabeça que tem realmente que ser desvendado. É meio confuso, viu? É bem confuso, vai ser um trabalho que vai dar panos para as mangas para você. Era isso, eu achei maravilhosa a tua fala, realmente nesse caminho mesmo, nesse caminho que tu vai encontrar muita coisa. E no Brasil, no Jornal de São Paulo, né, da década lá de 50, 60, 70, 80, tem muita coisa de Montello lá, eu estou lendo com calma, porque tinha muito, vamos dizer assim, muitas farpas trocadas, né, com o pessoal que era da crítica, que era outros autores, e aí também tinha um lance ele tinha um apartamento, eu não sei por onde, e o pessoal sempre falava, mas ele está lá, não sei se era em Paris, que era era algo assim grandioso, e aí ficavam falando, né? Tem toda uma discussão aí por debaixo, aí nos bastidores da política, e é isso. Depois eu quero sacar esses jornais, ainda não cheguei lá, estou na década de 1950. Né? Na verdade, eu estou super... Tem muita coisa. Eu falo dela, me angustia, porque eu já devia estar com uma tese pronta e eu não tenho porra nenhuma. Mas objetivar um escritor como o Josué Montello, no nosso panorama, é um negócio arriscoso, né? Porque o sujeito ele é altamente consagrado. Todas as instâncias de consagração do escritor estão lá dadas. Você vai pegar os diários completos, tem no final das contas uma página só de prêmio, de cargo que ele ocupou. O cara ocupou todos os cargos que você possa imaginar. E a maioria deles por nomeação, não por concurso. O cara estava pulando de gestão em gestão, sempre conseguindo alguma posição em algum lugar que, segundo ele mesmo, permitia que ele fizesse sua obra literária. Em outras palavras, ele era um aspônio. Mas que tinha sempre aquela posição que garantia um conforto financeiro,
que permitiu que ele tivesse a obra tão prolífica que ele teve, né? O cara escreveu uma porra. O tempo todo. E o diário tem uma estranha ausência de literatura. Ele não fala, estou escrevendo Os Tambores de São Luís, hoje escrevi o capítulo do Damião, fez tal coisa. Não. É no máximo, finalmente mandei para a editora. O diário é eminentemente político. Ele tem um ano quase todo que ele dedica ao ingresso dele à academia. Monteiro estava em Lima, uma cátedra dada pelo Getúlio Vargas para dar aula de literatura brasileira no Peru. Quando ele chega lá, ele está lá, sei lá, um pouco tempo, um acadêmico morre. Ele abandona o emprego. Pega um avião para o Rio de Janeiro e passa meses em campanha. E ele relata nos diários como ele visitou cada um dos acadêmicos, pedindo voto para ser eleito para a academia e tudo mais. Foi eleito. Mas eu, como sou chato, fiquei perguntando, ei, maluco, mas tu não tinha um emprego? Tu tinha que voltar? Como é que tu tá pagando tuas contas? Acho que caiu o Bruno. Caiu a... Bruno? Performatiza num diário vestido de diário íntimo, mas que a gente sabe que é um diário à posteridade. O sujeito escreve sabendo que ele vai publicar. E depois revisa, né? Inclusive, eu encontrei diferenças entre a edição da Nova Aguilar e a edição da Nova Fronteira. E o cara vai editando. O Montello reescreveu 4 romances, ou 3 romances, se eu não me engano. Reescreveu. Por que alguém reescreve um romance de 300 páginas? Se algum de vocês já escreveu um romance de 300 páginas, sabe que isso é coisa do cão. Imagina alguém reescrever um romance inteiro. E ele vai inserindo novas coisas, né? Vai inserindo novas figuras. O Sarney aparece num romance. E aí, segundo ele, é o estilo literário que não estava maduro. Compre um bode, né? Que não era essa a questão. Mas o Montello é um caso muito interessante da gente estudar a trajetória de um intelectual em como ele constrói uma figura pública para pensar uma obra literária. Porque o problema é que o cara é um escritor de gabinete, né? Não lembro com quem eu estava conversando, acho que com o Celso, sobre esse paralelo dele com o Jorge Amado, que é eventualmente feito. O Jorge Amado tinha uma vida sexual ativa. O Jorge Amado sabia o cheiro do peixe na feira. Ele sabia a rua. Ele tinha o tato da língua falada na parada de ônibus. Montello não. Montello era um cara de elite que viveu numa biblioteca. Então, quando ele se aproxima desses temas, e aí, vamos lá, se ele está falando disso, de um negro idealizado romântico do século XIX, aquilo é mais ou menos crível, porque, afinal de contas, nós nunca vivemos no século XIX. Mas esse livro aqui que se passa nos anos 70, nos anos 80, não convence. Porque a gente viveu isso, a gente sabe que não é essa a nossa linha. A gente sabe que não é assim que as pessoas se expressam. E aí é onde entra a ideia de um escritor de gabinete que está escrevendo sobre a rua com uma pesquisa que nem sempre é muito boa, né? Porque o lance é uma pesquisa histórica que o cara faz, ele vai lá no arquivo e tudo mais, dá conta daquilo ali. Afinal de contas, ele é um excelente prosador. Mas ele não vai conseguir chegar no cheiro real de qualquer coisa, né? Mas, enfim, o Mauro e a Adriana pediram a voz. Gente, eu tenho que ir daqui um pouco. Mauro, quer dizer, eu tô coordenando isso aqui, gente. Desculpa. Bruno, eu sei que tu tá com o tempo apertado, né? Cara, eu tenho tanta coisa que eu queria conversar contigo. Tem tanta coisa, mas tanta coisa, que eu acho que talvez, se a gente sentasse 2 horas para conversar, ia faltar muita coisa ainda que a gente podia conversar. Inclusive porque eu terminei o mestrado há 2 meses e a minha dissertação que eu tive o prazer de o professor Dino me orientar, foi sobre Josué Montello e analisando o processo de criação literária dos romances do Josué Montello através dos diários, né? Como que ele...
Eu quero ler, eu preciso ler. Pois eu te mando. Como que ele faz, como que ele se constrói enquanto romancista? Quais são os tipos de técnicas que ele levanta? E é muito interessante tu falar de 2 pontos que eu vou me resumir a só esses 2 pontos. Primeiro, é como que, a partir de determinado momento, os romances do José Montello parecem seguir a mesma fórmula, porque ele segue a mesma fórmula. Não só o romance que a gente está vendo, mas o processo de criação. Quando ele vai falar sobre o processo de criação, porque depois de Os Tambores de São Luís, ele vai deixando de falar do processo de criação dele. Ele vai soltando uma coisa aqui e uma coisa ali. Os Tambores de São Luís e o Carta da Sagração, que estão no 3º diário, no Diário da Noite Iluminada, são os romances que ele mais fala sobre o processo de criação. Depois deles, ele praticamente para de falar sobre isso, né? Mas quando ele vai soltando algumas informações, a gente percebe que ele está seguindo o mesmo caminho, ele está escrevendo basicamente o mesmo romance com uma história diferente. Ele está montando a mesma casa ali e botando moradores diferentes com histórias diferentes em tempos diferentes para poder interagir, né? É por isso que eu tive o cuidado de ler os romances, de ler os 26 romances, inclusive esse, o Beraldo Prosmente Vice, né? E a gente percebe que quem olha com os olhos do escritor percebe que ele está montando ali a narrativa da mesma maneira, né? Mas sobre o teu trabalho em específico, é interessante que a gente leu algumas 2 semanas aqui um dos contos do Montello, né? O Garibaldi, e a dedicatória do Garibaldi é ao Adolfo Bloch. E aí eu fiz o comentário quando a gente leu, né? Que é muito interessante que ele dedique este conto ao Adolfo Bloch, porque o Adolfo Bloch era talvez o grande empresário de mídia da época, né? E eles eram muito próximos, eles dois e o JK eram muito próximos, e o Adolfo Bloch estava ali junto com o José Montello, dizendo, olha, vai lá, manda uma carta para o Juscelino, então vai lá para Paris, onde o Juscelino está, porque ele está precisando, na época que ele estava exilado, né? Inclusive, o lançamento dos Tambores foi lá na revista Manchete, né? O espaço cedido pelo Adolfo Bloch, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso, porque eu acredito que realmente a gente, como a Aline estava falando, a gente consegue perceber, a gente consegue preencher essa lacuna da vida do Montello, que ele deliberadamente deixou, né? Ele deliberadamente criou essa lacuna para nós leitores, né? Uma das coisas que me chamou a atenção lendo todos os 26 romances do Montello na sequência é que depois de Os Tambores de São Luís, todos os seus protagonistas, assim como ele próprio enquanto autor, tinha relação com o poder. Todos os protagonistas dele têm algum tipo de relação com o poder, seja maior, seja menor. Depois de Damião, que também vai ter relações com o poder, né? Basta a gente pensar que ele diz logo no início que ele ganhou um chapéu lá do Luiz Domingues, não sei, uma bota, não sei, ele ganhou do Luiz Domingues. Depois disso, todos os personagens dele, todos os protagonistas terão também relações com o poder, serão pessoas importantes ou pessoas que estão ali ao redor do poder, né? Então, é muito interessante. Tinha algumas perguntas para fazer para ti sobre o teu processo, sobre as tuas influências, sobre os quadrinhos que tu leu, né, sobre as coisas que tu leu também, mas a gente vai deixar para a próxima oportunidade, inclusive, porque se eu for fazer todas as perguntas, eu falo sozinho e a gente não sai daqui hoje. Ler tua dissertação. Realmente preciso ler tua dissertação, vai me ajudar a pensar altas coisas. Que massa que tem mais gente pesquisando o Montello. O Montello tem uma fortuna crítica que eu acho complicada atualmente, né? Se a gente pegar, por exemplo, o material que a Casa publicou, os livros de artigo e tal, são quase todos meramente consagratórios e não analíticos. E se um escritor não tem uma crítica de fato, se ele não é posto em questão, ele morre. Porque o elogio desmedido, institucionalizado, é irreflexivo. E aí o escritor perde a capacidade de conseguir uma ressonância pública, de suscitar algum tipo de debate. Certo? É muito louco que a gente trouxe a Maria Firmina de volta, certo? E não há nenhum tipo de debate sobre o Damião. Nem que seja criticar para dizer que esse homem branco fez isso com essa pretensão. Não, a coisa não existe.
E é bizonho, porque não dá para negar que ele é um romance monumental sobre um homem negro no Maranhão no século XIX, lidando com aquelas questões e tudo mais. Um épico, um troço gigantesco. E como assim ele tá apagado? Que porra é essa? Mas enfim, na Eu quero, Terra. assim, eu quero só parabenizar assim, o teu trabalho, como o Mauro falou. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Acho que a gente ficaria aqui até a noite toda, porque eu amo falar de literatura, discutir literatura. Eu sou apaixonada por literatura, eu sou doente por literatura, é sério. E aí, Bruno, sabe o que foi que eu lembrei? Veio à mente a tua fala, João do Vale. João do Vale, né? É esquecido, e eu tive a oportunidade de conversar com os filhos do João do Vale, né? E sabe o que eles disseram quando o João do Vale voltou para Pedreiras, que teve toda a trajetória dele aí, coitado, batendo na porta de fulano, cicrano, para conseguir uma oportunidade? Quando ele voltou para Pedreiras, para aqueles filhos dele, primeiro, vocês vão estudar. Depois que vocês estudarem, tiveram a formação, aí vocês pensam em fazer outra coisa. Eu conversando com o filho de João do Vale. Porque é nítido que é muito mais fácil nesse país quem está aí ligado com o poder ser visto, né? Ficar cômodo. É nítido isso aí, a gente fica triste, mas a gente precisa ter vozes como o Bruno para investigar, né? Para fazer essa crítica, para a gente crescer também dentro do texto literário. Muito top, viu, Bruno? Dá para a gente ficar aqui a noite toda discutindo, que acho que ninguém vai cansar de te ouvir, não. Obrigado. Infelizmente eu tenho que sair, gente. Oi, Natércia. Oi, Bruno. Amei tua fala. Eu queria, na verdade, era só agradecer a tua disponibilidade, agradecer toda essa reflexão que é muito plausível, dizer que eu sou fã do teu trabalho de editor, que eu me apaixonei pelo seu trabalho justamente na época quando eu adquiri um livro de crítica, né, do Frederico José Correia. Eu achei esse trabalho primoroso. Eu não sabia que aqui no Maranhão existia alguém que tivesse esse olhar tão bonito, né, para a edição de um livro. Eu, particularmente, sou muito apaixonada pela questão e pela apresentação e pelo estudo que nós chamamos, inclusive, que é o livro-objeto. Então, para mim, quando você fez esse percurso histórico sobre as edições, né, sobre como que essa coisa das impressões, como é que funcionava, né, todo esse pensamento, né, de edição de livros aqui no Maranhão, eu achei simplesmente perfeito. Acho que só isso já valeria talvez um novo convite aí mais para frente, né? Não? Mas assim, só queria, porque são realmente muitas questões que você trouxe e algumas um pouco cabeludas, e isso é muito bom também para a gente refletir, e o grupo é bom para isso mesmo, né? Para a gente refletir, expandir. E, enfim, queria dizer que eu sou fã do seu trabalho, primeiramente como editor, depois como escritor, tá bom? Obrigada. Obrigado. Que bom ouvir isso, porque a edição é uma arte invisível, né? É linda. Eu disse assim, gente, como é que ele conseguiu... Você conseguiu me transportar para o século XIX com essa edição de um livro de crítica. Eu tenho esse livro aqui, eu nunca emprestei, eu acho que eu nunca nem fiz cópia, nem xerox de nada desse livro. Ela é muito preciosa para mim. Eu tenho nem coragem de emprestar esse livro, e eu acho que ele já está esgotado, né? Eu acho que ele está bem esgotado. Eu tenho algumas cópias ainda aqui. Né? Então, assim... Ok, bom, depois aí para frente, se alguém quiser, eu já sei que tem que falar contigo. Mas assim, eu tenho muito ciúme, tá? Dessa edição desse livro. Que massa, fico feliz. Obrigada. O trabalho de edição. Bruno, rapidamente, falando sobre um livro de crítica, mas que é obra fantástica, né? Até porque tem ali os dois ensaios do Ricardo e do Henrique, né, que complementam a obra toda. Mas dizem as más línguas que o Frederico José Correia ainda não está descansando em paz até você fazer a edição das poesias dele.
Boa, boa! Ela disse que eram as piores coisas que alguém já tinha escrito aqui no Maranhão. Eu não li, confesso que eu não li. Mas José Monteiro que eram medíocres, Bruno. Muito medíocres os poemas dele. Mauros que detesta também. Onde que o Monteiro escreveu isso, gente? Vocês estão lendo mais Monteiro que eu, vocês são muito melhores que eu. Vou te mandar esse texto os poemas desse cidadão Frederico José Correia. A começar, Bruno, todos os títulos de poema dele são em latim. Ele já havia dito lá que ele conseguia ler em latim e em grego e não conseguia entender a tradução do Odorico Mendes. Mas esse cara, olha, eu agradeço muito você ter trazido à tona, né? Porque praticamente a gente não conhecia, né? Essa história toda, né? E você, então, trazer essa figura, rapaz, que, olha, vou te falar uma coisa, só por esse fato, Bruno, a literatura maranhense tem uma diferença em relação aos outros, né? Que no Brasil inteiro, o cara lançar um livro e 2, 3, 4 anos depois alguém lançar um livro, não é um texto, um livro de crítica. Rapaz, aquilo é uma coisa assim que a gente contando, tem gente que não acredita que no Maranhão aconteceu isso no século XIX. Aconteceu, meu filho. E você, como editor, faz isso. E assim, é muito interessante, porque o Frederico José Correia era um cara chato pra caralho. Mas, e assim, ele claramente era um cara que tentou fazer parte, por algum motivo não foi aceito. Isso. E ao invés de ficar quietinho ali, ele foi e ele desvelou um jogo de relações de produção literária. Isso, exatamente. É nisso aquele livro é muito precioso, né? O lance lá da Henrique, ele está falando o tempo todo, ele está dizendo um troço que é atualíssimo, as obras existem e se consagram por meio de um bando de relações pessoais, eventualmente acríticas e estéticas. Ele vai fazer isso descascando todo mundo, até Dom Pedro II, ninguém escapa. Mas, no fim das contas, o que é precioso é que ele está dizendo uma coisa que o Sérgio Buarque ia dizer 50 anos depois. Exato. E ele está lá dizendo com todas as letras, olha, as relações são assim, não fiz parte do clube. Vocês poderiam ter escapado disso se tivessem me consagrado. E aí, o louco é que a gente passa 100 anos sem reeditar o livro desse cara, então o livro desse cara incomoda. Incomoda. Porque é muito louco pensar que um grupo de intelectuais maranhenses não tenha visto o valor que é histórico, analítico, o caralho que aquele livro tem. Mesmo se você desconsiderar todas as críticas dele. A existência daquele objeto fora do pensamento desse lugar. E aí a gente tem... Foi a pergunta que eu fui fazer pro Sebastião, né? Incômoda. E pro oh, meu Deus, Jomar Moraes. E tinha o livro original em casa. Disse, e aí? Aí ele, tava na fila. Estava na fila. Pô, pelo amor de Deus, por cima de mim. Nunca, o negócio ia ficar silenciado lá. O Henrique Borralho tem uma resposta na ponta da língua para isso, né? Por que esses caras não publicaram? Aí o Henrique diz, olha, eles estão na panelinha também. Pô. É óbvio. O livro não sair significa justamente isso. Né? Continua excluído. Não à toa, ele vai sair por um marginal, lá na frente. Bruno, é o seguinte, depois. Você está convocado a complementar essa fala, porque vai ficar uma série de questões que a gente precisa te fazer. Tá? Verdade. Em algum momento nós vamos pular em ti novamente para você vir aqui, porque a gente está com muitas questões ainda para levantar. Né? Eu quero, por exemplo, ver por que o companheiro não entrou no romance fast food. Companheiro, você sabe, né? É o vendedor de cachorro-quente mais antigo no Maranhão, que ele fica no beco da Pacotilha, né? E você pega o Souza, transforma ali, recria, como diz o José Montello, né? Transfigura numa personagem e tal. Então, a gente tem algumas coisas ainda para indagar, né? Aí só me digam quando, gente. Para mim é realmente um prazer. E assim, escolhi falar mais sobre a edição porque eu estou falando para um grupo de acadêmicos e eu acho que isso é um negócio que tem que ser estudado
e talvez, enfim, espero ter contribuído para o pensamento geral aí de todo mundo. E agora a gente está ansioso por essa tese, né? Puta merda, eu já devia ter escrito, eu tô muito angustiado, gente. E depois a hashtag, hein, Dino? Fala aí. A hashtag é o seguinte: publica, Bruno, essa tese. Publica essa tese. Preciso antes escrevê-la. Antes era muito fácil escrever e muito difícil publicar, hoje é fácil publicar e difícil escrever. Mas acho que é isso, né, Neres? Você é que faz aí as considerações finais, né? Obrigado, Dino. Bruno, sempre é um prazer. Sou fã do Bruno há muito tempo. Desde o primeiro livro dele, que ele renegou. Vamos conversar um dia sobre isso também, Bruno. Reneguei não, tá aqui, cara. Eu sou uma das poucas pessoas que tem esse livro. As pessoas também esquecem que Bruno é um grande músico. Ele vai ter que explicar um dia para nós também quando as aspas serão explicadas. Que é um dos melhores CDs que nós tivemos no Maranhão, Dino. Um CD excelente do Catarina Mina, Djalma, Eduardo e Bruno Azevedo. Um CD fantástico que quem não ouviu ainda deve ouvir. Coisa maravilhosa. Um grande pesquisador também. Bruno é um pesquisador incansável, um cidadão que vamos dizer assim, além de um grande amigo, né, que a gente tem no coração, é como se fosse nosso irmão mais novo, Dino, que ele é mais jovem que nós, mas é uma pessoa maravilhosa. Aceitou o convite na hora que eu mandei a mensagem para ele e, embora fosse um pouquinho já em cima, né, mas conseguimos esse diálogo agora com o Bruno, um diálogo muito interessante, no qual eu sei que todo mundo aqui aprendeu um pouco mais, e esse diálogo também, tem que haver o diálogo Mauro e Bruno, esse diálogo tem que existir, já que os dois estão com objeto de pesquisa, o Mauro já concluído, o Bruno em andamento. E, Bruno, nós só temos aqui agradecer a você, meu querido. Agradecer a você por tudo, por essa conversa agradável, amorosa, simpática e intelectual. E você provou para todo mundo que é possível ser um intelectual sem ser ranzinza. Porque, às vezes, as pessoas são extremamente ranzinzas, técnicas, e querem colocar cada coisa no escaninho como se o escaninho todo fosse seu. E você, novamente, maravilhoso, Dino. Bruno, muito obrigado. Esse grupo também é seu, se você quiser participar, estamos sempre aqui. O link é sempre o mesmo, é o único grupo que não muda de link, porque é aberto a quem quiser participar, não temos esse problema. E como o Dino já disse, vai ficar gravado, em breve nós teremos disponibilizado no nosso canal. E volto a palavra ao Dino, que é o nosso MC, é o MC Dino, o homem que comanda aqui. Mas é isso, Bruno. A gente agradece demais, né, por essa presença aqui. É um grupo que tem uma simpatia muito grande por você, nas duas facetas que você tem. Aliás, 3 facetas. Né? A de pesquisador, você foi um brilhante pesquisador, não só na dissertação, no mestrado em História na UFMA, né? Mas em tudo que você faz. Né? Como editor, você é fenomenal e chega a dar uma inveja, né? Uma inveja boa, mas chega a dar, porque como eu queria, né, fazer esse tipo de trabalho que não tem aptidão nenhuma, né, de pegar esses textos, dar um formato e chamar o leitor para abrir o livro, né? Coisa maravilhosa. E mais ainda, você é um prosador impressionante, uma capacidade extraordinária de tanto escrever textos, né, dentro de uma perspectiva mais tradicional ou de vanguarda, tá? Para o lado que a pena direcionar, você escreve. Né? Você tem 1000 facetas. Né? Então, a gente te admira demais o teu trabalho. Você parece ter uma idade bem, mas eu imaginei que você tivesse apenas 30 e poucos anos. Né? Mas você falou aí a trajetória que você tem, né? Ter vivido nos anos 80 já demonstra que você tem uma trajetória imensa. Né? Eu não sei porque se você fez parte dessa geração de 90, né? Aquela famosa safra 90, né? De que
o Neres não fez parte e eu não fiz, embora a gente estivesse no grupo. O Bruno tem né? minha idade. Eu lembro do Bruno ainda na adolescência, porque tinha uns colegas lá do Colégio Batista que tocavam, que era na banda. E eu lembro dele já como músico nessa época. É Dá-lhe verdade. tempo, viu? Então, uma trajetória incrível, né? Esse trabalho que você fez, né? E, Mauro, eu sempre desconfiei que dentro da casa do Bruno tem pelo menos 100 revistas de Tex. No mínimo, 100 revistas de Tex. Ele é um colecionador de Tex. Zagor, deve ter lido demais Zagor. Deve ter Tarzan em quadrinhos aí. Tex Então, é maravilhoso. Tex é muito bom. Então, é uma mente que está aí antenada tanto em autores consagrados, mas, ao mesmo tempo, nesses textos que não estão no cânone, mas circulam, né, em vários grupos sociais. Então, é impressionante, né? A gente admira demais seu trabalho, tanto como pesquisador, como editor e, sobretudo, como escritor. Então, Bruno, muito, muito, muito obrigado mesmo por essa noite maravilhosa que você doou para a gente hoje, tá? Não tem nem palavras para responder todos esses lisonjes aí. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu fico aqui, enfim, batendo o teclado, feliz que vocês, enfim, estejam prestando atenção. Realmente. Podem me chamar, venho sempre, uma alegria. É realmente uma grande alegria. E, Mauro, depois, qualquer um, pegue meu WhatsApp, o Neres tem aí, vamos trocar essa ideia sobre o Montello. Para mim vai ser muito útil nesse momento. E muito obrigado, Dino. Fico feliz em ouvir isso tudo mesmo.